episódio do Fightcast. Eu sou a Erika Santos e o meu convidado de hoje é o Diego Moraes, mais conhecido como Diego San, um grande amigo, companheiro de seleção brasileira de Karatê. Obrigada, Diego, por ter aceito meu convite de estar numa outra posição hoje, de entrevistado. Eu estou um pouco nervosa, não vou mentir, porque é muita responsabilidade. E obrigada, de verdade, por ter aceito. Eu que agradeço, obrigado aí, Fightcast. Nossa, prazer. Tô nervoso. Bom, eu quero começar te fazendo uma pergunta que, na verdade, é uma curiosidade minha mesmo. A gente, como atleta, sabe de todo o nervosismo de entrar no tatame para lutar e tal, mas você enfrenta isso de duas formas diferentes. Eu acho que tem um nervosismo muito grande de entrar no tatame e, como repórter, você entra ao vivo, por exemplo. Como que você fica, quando você fica mais nervoso? Para entrar ao vivo ou entrar no tatame para lutar? Entrar ao vivo é muito mais tenso. Porque quando a gente tá no tatame, a gente divide o holofote com quem tá do outro lado, com o adversário. Então tem duas torcidas, pessoas diferentes torcendo para esses dois atletas. No ao vivo, geralmente você está sozinho. Então, e tem uma pessoa no seu ouvido. Imagina agora, ela tá gravando podcast, aí tem uma pessoa no ouvido, Erika, pergunta isso contigo, é agora, pergunta agora, ou fala agora, você tem 10 segundos para falar, entrega, vai estourar o tempo. Então assim, o ao vivo tem essas coisas e cada ao vivo é um ao vivo. Então teve uma vez, um ao vivo recente que teve o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, o Renan Dalzotto, estava internado por Covid-19 um pouquinho antes da Olimpíada de Tóquio. E eu estava cobrindo a Seleção Brasileira de Vôlei masculina. Fiz os últimos amistosos e aí tinha toda uma expectativa do cara ser liberado ou não do hospital. E eu estava ali na cobertura, fazendo com um auxiliar técnico dele, que era o Carlos Schwank. Estava ao vivo, falando lá pro programa Lutar na Área, Sport TV. Chegou a assessora correndo e falando comigo, ele tá fora, só que ela estava de máscara. Ela estava correndo, eu estava de máscara e eu não conseguia ter uma leitura labial dela. Ela estava falando e eu falando ao vivo um monte de coisa ali e ela, ele tá liberado, só que eu não escutava. E aí ela tirou a máscara e disse, ele tá liberado, pode falar que ele tá liberado. E aí é muito comum a gente de máscara tirar a máscara para ouvir melhor. E aí, não faz sentido. Nem como, mas todo mundo faz isso. E aí, durante o vivo, eu tava assim, eu tirei e ouvi melhor. Aí eu voltei e falei. Aí o meu chefe falou assim, Diego, foi excelente o vivo. Mas você não precisa tirar a máscara pra você ouvir. Eu pensei, você tem razão. Mas é muito comum isso acontecer, né? Isso é uma experiência. Tiveram outros vivos, assim, de corre, da pessoa me chamar e eu estar fazendo uma outra coisa e na hora, vamos ter que falar. Às vezes você se programa para 2, 3 entradas e aí a partida de futebol ou um jogo de vôlei atrasa. Você tem que fazer 8 entradas e aí você tem que ter informação para 8 entradas ao vivo, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 30 segundos. E isso vai variando muito de acordo com a programação tanto do evento ou do jornal que você está entrando ao vivo. Mas é muito tenso, principalmente os 30, 20 segundos do teu ouvido. Entrega! E você falando às vezes, acho que é outra coisa. E bola. Às vezes é ruim que às vezes a pessoa que está falando no seu ouvido, ela fala uma frase gigantesca. Erika Carla, tá? Porque eu sou íntimo. Então, Erika Carla só para os E aí, Erika Carla, por favor, entregue daqui a 10 segundos. E aqui eu tô falando outra coisa. Isso, Erika, entrega, vai, vamos testar, vai. Fala. Vai, Erika, fala, vai, entrega, isso, vai, Erika, entrega, vamos, Erika, vamos. É isso que acontece, dá vontade. E aí é mais ou menos isso que acontece no ao vivo. E você tem que estar, o friozinho na barriga acontece, mas você tem que estar preparado para tudo, né? Inclusive para uma pessoa que vem de fora te xingando, passa, enfim. Eu sou repórter da Globo, então hoje existe uma resistência de parte da população em relação à Globo. Então passa um carro ali e fala, ô Globo lixo, ô Globo não sei o quê. E você está ao vivo e tem que se concentrar para não perder a linha de raciocínio. Então isso tudo vai te minando, mas vai te dando bagagem, porque cada vivo é um vivo. Com certeza. Eu fiz essa pergunta por pura curiosidade mesmo, porque eu imagino quão tenso deve ser, né?
Mas eu não apresentei o Diego formalmente, porque eu quero que ele conte tudo isso. O Diego é repórter da Rede Globo, karateca, atleta da seleção brasileira, mas eu queria que ele mesmo falasse sobre isso, assim, né? De quando que você começou na Globo, quando que você começou no karatê, um resuminho. Muitas pessoas conhecem o Diego através da série, claro, mas algumas pessoas talvez não te conheçam, então eu também quero ter a sua história aqui registrada nesse canal e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Sou Diego Moraes, comecei a fazer karatê aos 6 anos em Macaé, Macaé, uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Eu conto que eu sou um pouquinho de cada parte do Rio, né? Porque a minha família é de Italva, interior. Eu nasci em Itaperuna, que é próximo de Italva, fui criado em Macaé, lá que eu conheci o karatê. Hoje eu moro na capital, no Rio de Janeiro. E aí em Macaé que eu tive contato com o karatê, fiz até os 18 anos, aí que eu conheci a Érica, na seleção brasileira de base, e aos 14, 15 anos já que a gente... E aí... Não faz tanto tempo assim. Não, foi anteontem. Há uns 2, 3 anos atrás. E aí, aos 18 eu parei, porque eu tive, ou eu continuo no karatê sem a possibilidade de ter um retorno financeiro e um futuro talvez mais estável, ou eu saía e procurava o estudo, porque o futuro era mais certo, entre aspas, ali. Eu acho que eu corre e não dava para eu escolher ficar com os dois, eu tive que escolher e optar pelo estudo, que era mais certo naquele momento de eu ter um futuro melhor. E aí eu fui para o jornalismo, já voltado para o jornalismo esportivo, pensando assim, se eu tiver uma oportunidade eu vou falar sobre esporte, por toda a minha vida dentro do esporte. E em 2009 eu entrei na Globo pelo processo de estágio e foi uma coisa muito louca, né? Porque o primeiro processo de estágio, eu sempre fui uma pessoa que tentei prever o futuro, então vou me preparar para ele. Quando eu estava no estágio na faculdade, no 4º período, eu me candidatei para o estagiário. E não pode entrar no 4º período na Globo, só a partir do 5º. E aí eu falei assim, eu quero ir para saber como é que é a prova, sentir qual é e tal. Aí eu cheguei até a 3ª fase, são 6 ou 7 etapas. E aí eu cheguei na metade. Só que quando eu cheguei na metade, tinha muita gente. E aí as pessoas foram falando as experiências de vida. E eu falei assim, rapaz, eu não tenho nada diferente. Nada. Essa galera aí morou 50 anos na Europa, nos Estados Unidos, fala 50 línguas. Eu não tem nada. Eu sou o Diego e pronto. E aí eu não sabia me vender. E era muito importante, no mercado, é muito importante você saber se vender. Tanto no karatê, quanto em qualquer outro lugar. Eu não sabia, só minha mãe falava de mim. Meu filho é não sei o que, meu filho é não sei o que lá. Eu não sei falar de mim, tenho vergonha de falar de mim. E aí eu percebi que eu tenho que aprender o que eu posso ter diferente das outras pessoas. Porque as pessoas me queiram por perto, me queiram contratar. E eu quero esporte. O que eu tenho diferente? Me responde. Karatê. Karatê. E aí eu falei assim, cara, acho que nem foi de seleção brasileira de base. Quantas pessoas foram? Eu vou arriscar. Eu fui. Foi o meu diferencial na hora de me vender. Ter feito karatê, ser da seleção de base. E aí as pessoas, nossa, temos um atleta aqui e tal. E aí eu fui passando de fase. E aí, depois que eu passei, eu entrei na Globo. Só 2 estagiários entravam no esporte da Globo. Eu fui um dos 2. E a outra menina acabou não ficando depois que acabou o período de estágio. Eu fiquei, depois virei produtor, depois editor de texto. E aí em 2013 eu virei repórter, e aí de 2013 até agora eu sou repórter da Globo. Fiz 2 séries voltadas para a luta já, uma no Globo Esporte local, que era de wrestling, taekwondo, judô e boxe. E aí recentemente, nos últimos 5 anos, que foi o Diego Santos Esporte Espetacular, uma série mostrando como é difícil ser um atleta olímpico, né? Se tornar um atleta olímpico. Eu acho que deu para retratar bem. Procura lá no Globoplay, tá? No YouTube também tem, mas é só procurar lá Diego Santos, que vocês vão achar toda a história e vão ver vários atletas do Brasil todo durante essa minha caminhada. Apesar de eu ter sido protagonista da história, eu fui colocando várias pessoas ali, tentando contar da melhor maneira possível a luta de outras pessoas, não só a minha.
Não, e assim, o quanto a gente como modalidade Karatê ganhou visibilidade com isso, né, Diego? Através da sua história, todo mundo ganhou uma carinha, o Karatê ganhou uma cara, todo mundo conheceu o Karatê, né? Então isso foi muito legal mesmo. E assim, era legal alguns retornos que eu tinha, assim, muito pontuais, sabe? O Guilherme Filipim, que é da minha categoria, de São Paulo, ele chegou um dia pra mim e falou assim, pô, Diego, quando ele me ganhou, faltando 2 segundos, eu dei um pé na cara dele, ele me deu um pé na cara, e aí ele ia me dar entrevista sem o kimono, e aí ele, pô, Diego, posso botar o kimono? Aí eu, pode. Ele foi botar o kimono, a parte que ele ia aparecer no vídeo tava sem o patrocínio, aí a gente mudou o enquadramento, aparecer no braço dele o patrocínio, e aí esse patrocínio que apareceu no braço foi que pagou a passagem do Giovanni Filipino para viajar, o irmão dele. E aí ele falou assim, pô, eu vim lá, não sei o que, ele, pô, veio falar comigo, pô, que maneiro e tal. Então isso eram coisas, o Kaique, que é da minha categoria, foi se inscrever na aeronáutica, a moça falou assim, eu já te vi na televisão, e aí, sabe, então são coisas que agregam e falam, cara, tô no caminho certo, assim, não sou só eu, tem outras pessoas que estão aproveitando esse barco. E você contou a história super, hiper, mega, bem resumida, tudo bem, mas você foi um menino que fez estágio, conseguiu um espaço na Globo, não sei o que, parece que é uma história muito normal, né? Mas e por trás disso, não foi fácil assim, eu acredito, e pelo pouco que eu te conheço, a gente já conversou, eu sei disso. Então, como foi tudo isso sendo um jovem preto, e essa parte eu queria que você colocasse junto nessa história, porque quando a gente fala assim, eu estudei, fiz faculdade, fui um estagiário e tal, é um resumo muito, né, parece que foi muito fácil, como qualquer outra pessoa, mas eu te conheço e sei que não foi. Então, esse por trás, assim, de bastidor, o que você passou? Então, assim, tudo que eu enfrentei na vida, eu agradeço muito a força da minha mãe. E aí, tudo que ela fez, e às vezes eu falo assim, mãe, cadê aquela energia? Meu filho, eu gastei minha energia toda para te criar, agora você está criado, vai. Mas, tudo, eu dedico tudo a ela, sabe? Porque o meu amadurecimento como homem e adulto veio já criança. Então, por conta das coisas que aconteciam dentro da minha casa, a minha mãe foi violentada pelo meu pai, eu criança, com 7, 8 anos, eu encarei o meu pai, que tem 1,82 m e é gordinho, forte, e eu falei bem assim, se você encostar na minha mãe, eu te boto na cadeia. Eu dormi do lado de uma foice durante 3 meses para defender a minha mãe. Então assim, eu peguei um dia minha mãe com uma faca no pescoço, e eu falei assim, caraca, não posso. Peguei uma foice escondida e falei assim, se tiver que ser, eu vou, não tem como eu gastar energia. Um garoto de 7 anos vai bater num troglodito, um cara com 1,82 m de altura, forte, não vou. Então assim, eu pedia para minha mãe se separar do meu pai, porque a minha mãe, por mais de tudo que acontecia na vida dela, todo o sofrimento dela, ela falava assim, tem que ter um homem para o meu filho ter um espelho. Eu falava, mãe, o espelho que eu tenho é tudo que eu não posso fazer com ninguém. Eu já aprendi que eu não tenho que fazer isso com ninguém. Então separa, pelo amor de Deus, sabe? E a minha mãe demorou, mas ela, depois desse caso todo de intrigas e brigas, poderia acontecer um acidente muito grave, que ficaria muito mais marcado nas nossas vidas, ela se separou. E ela, além disso tudo, ela sempre pensou no meu futuro. Como eu falei, eu penso no futuro, mas eu me planejo muito antes. A minha mãe, quando eu fiz 9 anos, 8, 9 anos, ela me deu de presente de aniversário uma poupança. E ela falou assim, meu filho, eu só consigo colocar R$60 por mês, mas um dia você vai me agradecer, mas é um dinheiro para sua faculdade. E aí hoje, poupança não vai de nada, tá, gente? Poupança não rende dinheiro. Tem outras formas de fazer dinheiro render. Mas isso é outro papo. Mas naquela época era muito importante. E aí R$60 era o que ela podia. E foram os R$60 que me deram a possibilidade de eu passar uma das melhores faculdades do país, que é a PUC do Rio de Janeiro.
E a PUC do Rio era R$ 1.200 a mensalidade. Eu ia ter que me mudar de Macaé para o Rio. Eu ia ter que pagar aluguel, ia ter que pagar mensalidade, ia ter que pagar alimentação, transporte. E o dinheiro, quando a gente foi fazer a conta, daria para 6 meses. O dinheiro que minha mãe economizou por 10, 11 anos. E aí a minha mãe, meu filho, por que você não faz engenharia química? Macaé é um polo do petróleo. Eu falei assim, mãe, é a minha segunda opção. Ela, mas meu filho, faz, é mais fácil. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, mãe, eu vou conseguir a bolsa, vamos lá, vamos tentar, você me ensinou isso. E aí eu fui, me articulei para um monte de gente, fiquei estudando, aí eu consegui a bolsa por nível acadêmico e por falta também de condições de me manter dentro da faculdade. Aí eu consegui uma bolsa de 90%. E aí por isso que eu consegui manter no jornalismo e virar repórter, enfim. E dentro da Globo, eu acabei me tornando o primeiro repórter negro do jornalismo esportivo no Rio de Janeiro, sendo o segundo a se firmar na história da Globo, depois de Abel Neto, que é de São Paulo, cobriu a Seleção Brasileira, cobriu a Copa do Mundo. E isso, a Globo é uma empresa carioca. A Globo nasceu no Rio de Janeiro. É inviável em quase 50 anos de Globo, tinha um pouquinho mais de 50 já, pela primeira vez um repórter negro se firmar dentro da casa, sabe? Eu estou 8 anos e meio, mas, poxa, em 2013 eu não poderia ter sido o primeiro. Eu teria que ter visto vários outros antes de mim. Então, existiram, mas fora do esporte. Tem o Glória Maria, o Heraldo Pereira, outros fora do esporte. No esporte, não. E se você for parar para pensar, quantos jogadores de futebol tem negros, quantos lutadores negros, e por que quem entrevista geralmente não é negro, sabe? Então, no início da reportagem também foi muito complicado de chegar no estádio e eu nunca ser o repórter da equipe, por mais que eu estivesse de roupa social e tal, porque era início, era um cara de moleque, eu ia de roupa social para, enfim, transparecer uma certa seriedade. E aí, não, o cinegrafista de camisa normal era o repórter, mas eu nunca era apontado como repórter da equipe. Já aconteceram casos de eu estar dentro de campo e o delegado de futebol falava assim, aquele neguinho está fazendo o que ali no meio de campo? E aí uma outra pessoa chegar e me defender, aquele neguinho é o repórter da Globo, vai lá e tira ele. Então, eu estar gravando um texto para alguma reportagem e as pessoas me xingando de macaco, enfim, de vários outros xingamentos que são mais pesados, e em algum momento eu chegar, baixar o microfone para não tirar uma foto, pensar nisso, né? E ir para cima da pessoa e falar assim, eu quero ver se você é muito homem aqui, porque eu vou para dentro de você, aí em cima você é muito homem. E aí vi um policial militar e fala assim, calma, o que está acontecendo? Depois de 15 minutos eu sendo oprimido, o cara vem e me pede calma, e eu falo assim, calma, agora não. Agora eu vou pra dentro desse malandro aí. Aí ele falou assim, pô, eu vou te esperar lá fora. Aí eu falei assim, você sabe o carro que eu vou sair? Eu não sei onde você tá, mas você sabe o carro que eu vou sair. Então você pode me esperar. Então, assim, são coisas que me tiram completamente do sério. E dentro da redação. Os bastidores que ninguém vê. Dentro da redação, várias piadas. O negão do trem não vai entender o seu texto, que as pessoas partem do princípio que o negro é burro porque não teve acesso à escolaridade, e aí bota todo preto é burro, todo preto não vai entender qualquer frase um pouco mais formal. E aí a gente para pensar, a maioria do povo que não teve acesso à escolaridade é o povo negro, óbvio, mas você não pode colocar todo o povo negro como uma parcela burra da sociedade, é todo mundo. E ser burro é muito relativo. O que é ser burro? É você não saber ler? É você não saber escrever? Minha avó é analfabeta, minha avó não é burra. Se a minha avó fosse burra, a minha mãe não teria se formado em letras. Olha que curioso. Se a minha avó fosse burra, eu não teria sido jornalista. Se a minha avó fosse burra, o outro filho dela, que foi assassinado, não seria fisioterapeuta. Ela teve 3 filhos. Minha avó é analfabeta. Minha avó é burra? Não é burra. Então, assim, o que as pessoas que estão dentro do poder e assumem e nos controlam, elas tomam por estereótipo e fazem que todo o restante que está assistindo e consumindo esse material acredite naquilo.
que não é uma verdade. Então, isso é uma briga que eu tenho dentro, sabe, de grandes instituições. E a gente está falando da Globo, mas qualquer emissora é assim, qualquer grande instituição é assim, que tem que aprender. A gente vai aprendendo com a vida a se reconstruir. Quantas vezes eu não tive palavras e atitudes machistas e racistas, mesmo sendo negro, sabe? Então, a gente vai se reconstruindo. O que a gente quer é um mundo mais diverso, um mundo com mais oportunidades. A partir do princípio de querer saber que está errado e aprender. Né? Exato. E o que você acha, Diego, que te fez diferente de todos os meninos pretos, por exemplo, que sonham em estar na Globo? O que você teve que eles não tiveram? A educação, para mim, foi a primeira coisa. Sabe? O pulo do gato foi... eu sempre estudei em escola particular porque minha mãe era professora. Então, eu sempre fui bolsista de boas escolas. E aí, além disso, a minha mãe teve uma educação financeira, sem saber, sabe? Ela pensou numa coisa economicamente e isso foi o pulo do gato para eu sair e estudar numa grande faculdade. Mas quantas mães solo, mães solteiras, têm o tempo para pensar assim, vou pensar no futuro do meu filho? Não tem, está trabalhando o tempo inteiro, está pensando no prato de comida, não tem essa educação financeira. Então, assim, a minha mãe, essa sacada, por mais que ela não tenha estudado educação financeira, ela teve essa sacada. Então, para eu continuar estudando, então, o acesso à educação e eu aproveitar as poucas oportunidades que, graças a Deus, a minha mãe pôde me proporcionar, fizeram com que eu fosse um repórter negro em 2013, sabe? E aí, primeiro é a entrada, e aí eu acredito que a permanência e firmar o lugar foi muita coisa que o Karatê me ensinou em relação à disciplina, em relação à determinação, em relação a você não desistir depois de uma derrota, você saber cair, levantar. Então, isso eu fui aprendendo dentro do tatame e fora do tatame. Então, isso foi me ajudando a crescer. Então, as pessoas pensam Diego, o que te levou? Tem N fatos que me levaram até lá. E a permanência foi assim, eu não quero ser o único. O que não me tirou da emissora, o que não me fez desistir, o que não me fez abrir mão de tudo, é não querer ser o único. Não querer ser o único. Quantas vezes eu chegava em casa e batia na parede com raiva, porque eu não podia falar nada, que eu era só um estagiário ouvindo um monte de coisa. Quantas vezes eu chegava em casa com raiva, porque eu não tinha uma oportunidade, não tinha um passo, nada ia acontecer tudo que eu fizesse, mas eu não posso sair antes de ter outras pessoas que estejam ao meu lado, ou melhores do que eu, com mais visibilidade do que eu. Então, assim, existe uma diferença muito grande no pensar no coletivo e pensar individualmente. Então, primeiro, a gente está no corre para a gente chegar no lugar. Então, individual. Mesmo, né? E quando eu chego nesse lugar, eu estou sozinho. E que graça tem de estar sozinho no lugar que você não se sente confortável, que você se sente oprimido, que você se sente julgado o tempo inteiro? Graça nenhuma. Eu quero rir com os meus, sabe? Eu quero rir com os meus, eu quero degustar esse lugar, eu quero aproveitar cada momento nesse lugar, quero curtir, quero brincar. Eu não quero ser apenas julgado e avaliado. Eu quero os meus tendo sucesso também. Eu quero poder ter o respiro de poder errar. Porque se eu errar, tem outros também que podem chegar ali. Não, sabe? A cobrança de eu não posso errar, que todo mundo tem, independente da cor e do gênero. Eu errar significa eu dar 300 passos atrás e o próximo que vier falar assim, pô, se eu der oportunidade pro negão, o negão uma hora vai fazer besteira. Não vou dar. E aí vai atrasar todo o processo. Então, o querer ficar e não ser o único é o que me permanece hoje. E é o que não me tira, é o que me dá força. É o que me fez lutar até esse momento do Karatê, sabe? E o Campeonato Brasileiro, que foi recente. Eu não sei quando o podcast vai pro ar, mas o Campeonato Brasileiro de Karatê foi em setembro de 2021 e foi minha última competição brasileira. E eu não podia deixar de mostrar o quanto eu luto pela representatividade e ter mais pessoas pretas aparecendo, sabe?
sendo divulgadas. E eu não quero, não quero. Eu queria justamente falar, a gente vai conversando e vai lembrando os assuntos. Eu anotei para falar do Campeonato Brasileiro, já que você tocou nesse assunto. Por que esse campeonato foi muito especial para você? Não com certeza pelo fato dele ser o último campeonato nacional, mas o que ali em cima do pódio, a foto que você postou, tudo ao redor, como você falou, por que esse campeonato foi especial? Assim, eu fiquei parado 11 anos, né? Parei o até aos 18, depois eu voltei aos 29 anos. É muito tempo. E você, desse tempo todo que eu tava parado, você tava aí lutando, batendo nos outros. E aí, quando eu voltei, a ideia toda da série que eu vendi foi: eu quero mostrar como é difícil ser atleta olímpico. Mas eu já estava passando coisas dentro que eu precisava ter força fora. E mostrar para as pessoas que eu luto, que é possível. É possível se tiver uma oportunidade. E eu luto sim pelas pessoas pretas inicialmente. E aí, esse foi o mote. Só que durante esses 5 anos, foi muito mais amor do que ódio. E por amor, eu voltei a lutar, eu treinei, fiz todo o esforço, como muita gente fez os esforços delas. E chegou um momento que eu falei assim, cara, as pessoas não estão entendendo o que eu quero real. Durante esse período, quando eu fui para Berlim, eu até teve um episódio da série que eu contei em relação à representatividade. E aí eu falei, somos 36 confederações olímpicas, 35 homens brancos sendo presidentes, inclusive a de karatê, e uma mulher que era da ginástica na época, não sei se continua, mas em 2019 era assim, o escopo da presidência das confederações brasileiras. E é esse o Brasil? Não é esse o Brasil. O Brasil tem muito mais mulher do que homem, e o Brasil tem mais negros do que brancos. E aí a gente vê no poder 35 homens brancos e uma mulher. E aí eu mostrei isso na série. Eu falei da representatividade da seleção brasileira, de 24 eram 6 pessoas negras. E quando eu cheguei, acabou vindo mais preto, né? Acho que quando eu virei da seleção, veio o Adam se firmando, a Isabela já estava, veio o Marcelo, que vai e volta, o Marcelo Ramalho. E aí foi indo, aí eu falei assim, cara, as pessoas talvez não entendam tanto, mas eu preciso ser mais incisivo na minha última competição. Eu não estou indo para dar show, estou indo para dar um recado. Eu preciso ganhar uma luta, 2, 3, 4, 5 lutas. Uma de cada vez. E cada luta que eu ganhar, eu vou dar um recado. Então, cada luta que eu ganhava, eu estendia um punho cerrado. Era resistência. Uma resistência que me fez continuar na Globo. Uma resistência que me fez chegar ao karatê, chegar à seleção brasileira e me manter mesmo caindo, levantando. Uma resistência que faz eu, Diego, ser vaiado por pessoas de dentro do karatê em competições e mesmo assim ficar quieto e não falar nada, porque uma hora eu vou ter que responder essas pessoas, eu vou responder com resultado, vou responder com uma vitória, vou responder as pessoas vendo um preto no topo do pódio. Vai chegar esse momento. E eu estava disposto a isso. E esse brasileiro, eu acordei já nessa. Eu falo muito do Martin Luther King e do Malcolm X. A minha vida é muito Martin Luther King. Para quem não conhece, Martin Luther King foi um dos caras do movimento do direito civil americano que buscava a representatividade. Ele é evangélico e ele buscava muitas coisas por amor. O amor movia as coisas. O amor pode ser capaz de mudar o mundo. E eu acredito que o amor pode transformar o mundo, sabe? Mas num mundo em que as pessoas estejam dispostas a amar, a ver o outro, a ter empatia pelo outro. E dentro do amor cabe tudo, né? O respeito, a empatia, tudo. Exato. E aí, a minha vida, eu pensei nisso. Só que eu falei assim, se não entenderam por amor, vão entender pelo ódio. E é o Malcolm X, que é mais agressivo nesse sentido. Ele é o nós por nós na guerra, ou tem que ser, ou tem que ser. Não vai ser uma outra pessoa que vai me tirar desse lugar. E se ela quiser me tirar desse lugar, ela vai ter que fazer muito, mas muito, muito, muito mais para me tirar desse lugar, porque o meu foco não saía.
Eu lembro que na semifinal eu estava lutando com o André Santos, que é de Aracaju, é da seleção de base, né? E é um garoto que já foi medalhista mundial de karatê. Já treinei com ele para uma competição, então assim, o Deco, ele sabia tudo que eu fazia e mais um pouco, e eu sabia que ele era muito perigoso. E eu lembro que eu estava perdendo de 2-0, eu dei um chute na barriga dele, ele parou para respirar. E aquele momento foi importante, ele estava sendo pressionado, mas ele achou que era importante ele respirar. Eu lembro que eu virei para o Maurício Santiago, que estava sentado comigo no corner, e o Maurício falou um monte de coisa, faz isso, faz aquilo, não sei o que. Eu falei assim, Maurício, eu quero que você fale, vai. Eu olhei o tempo, 1 minuto e 10, você falando, vai. Eu não posso parar, Maurício, eu não posso parar. Falar vai o tempo inteiro, é só isso que eu quero que você faça. E aí o Deco voltou, e aí eu vai, bum, deu o chute, 2-2. Vai, ele falou, vai. Eu preciso que você grite no vai. Aí o Deco veio, 3-3, 3-2, eu virei. Aí o Deco empatou, e o Maurício fez assim, meu Deus, por que você foi? Não era pra ir, não era pra ir, mas esse 3-3, o Seixu é dele. Aí eu falei assim, continua, vai, e eu virei a luta, faltando 1 segundo pra acabar. Nossa. Foi o último lance, e aí eu lembro que eu dei o golpe e chorei assim na frente do Deco, e aí eu cheguei a me emocionar, e aí o Deco olhou pra mim assim, sabe, e ele olhou pra mim e falou assim, tipo, você merece, sabe, é seu, e quando eu saí assim, tem o Paulo... Respira, vai com uma aguinha. O Paulo Gabriel é um garoto que está treinando comigo, é jovem, tem 20 anos, e eu falo o tempo inteiro com ele várias coisas, assim, eu estou tentando que ele faça a faculdade de educação física, ele é negro, jovem, da periferia do Rio, ele não se via numa posição de destaque, não se via. E hoje eu falo, cara, você pode assumir posições de destaque dentro da educação física, no que você quiser fazer na sua vida. Eu vou te ajudar no que eu puder, sabe? Nesse momento, o meu preparador físico virou o preparador físico dele também. E ele estava ali, gritando ali por mim, e eu falei bem, se você não queria ver preto no pódio, você vai ver hoje, irmão, você vai ver. E deu uns tapas no peito dele. E aí eu só lembro que eu falei, esse cara, eu só não posso pegar preto na minha competição, porque eu não vou conseguir lutar. Eu cheguei a pensar, se eu fosse lutar contra o Fernandinho, de entregar o ouro para ele. E aí eu passei rapidamente para cima. Eu acho que eu falei com o Léo ontem, o Leonardo Figueiredo, isso. Eu passei, não posso, eu tenho que buscar o ouro, eu não posso entregar o ouro. Aí eu falei assim, cara, não posso. Aí Deus quis que fosse o José, que estava lutando pelo pai, que faleceu há pouquíssimo tempo, e estava lutando demais, ele tirou atletas fortíssimos da competição, e aí veio o José, aí eu olhei o José e falei assim, qual é esse garoto? Eu não lembrava, eu já treinei com ele e tal, mas eu estava com um ódio, e ele não ia me tirar, ele podia estar lutando demais, ele estava lutando tão muito, ele não fez nada na minha luta, não fez nada, e aí eu ganhei e foi isso, assim, e eu não podia deixar... Saiu aquele grito? Saiu o grito. E aí as pessoas ficaram assustadas, assim, nossa, eu nunca vi o Diego assim. Eles nunca tinham visto o Diego na real, sabe? Porque existia muita coisa que me prendia a ser eu e me soltar. Né? Eu não podia me soltar, eu tinha que ir gatinhando ali, forçando ali. Ali era eu, era o meu jeito. Então, se você não está feliz, você vai ter que engolir esse jeito aí e vai ter que ver lá no topo. E é isso, assim. Então esse brasileiro era muito último. Então as pessoas não vão esquecer eu gritando no corner, batendo, e é isso, e palmou para dentro. Não vão esquecer, acho que ficou isso, assim. E vamos ver o que vai acontecer. Não sei, uma coisa que eu fui aprendendo, Érica, eu não sou capaz de mudar o mundo. Mas se eu mudar uma pessoa, plantar a sementinha em uma pessoa, vai ser muito importante para mim, sabe? E você tem noção, a gente que vê de fora consegue enxergar o tamanho que virou tudo isso, que virou a série, que virou a sua representatividade dentro do karatê,
na televisão também. Você consegue hoje mensurar isso e ter noção que as pessoas te enxergam como alguém que representa muita gente, que quer estar ali onde você está e que se orgulha de você estar ali. Você tem essa noção? Não tenho noção. Às vezes vem a noção e sai, sabe? Porque em alguns momentos você imagina que vai vir um reconhecimento, sabe? Das grandes instituições que você representa. E aí não vem esse reconhecimento dessas grandes instituições. E você aprender a lidar com isso é muito louco, né? Qual é o grande reconhecimento que você viu da Confederação Brasileira de Karatê falando publicamente que o Diego Santos é importante? Publicamente. Já falou pra mim individualmente aqui e tal, como uma resenha, mas publicamente nunca falou. Quantas vezes você viu uma chamada do Diego Santos nas redes sociais da Confederação Brasileira de Pouquíssimas vezes? Em alguns momentos eu pedi ajuda, sabe? E aí eu fui solicitado, mas eu já estava ajudando pra caramba também. Então, assim, você esperar esse retorno das grandes instituições, às vezes dói. Porque você fala assim, não, talvez eles nem queiram isso. E ao mesmo tempo, dentro da CBK e dentro da Globo, você esperar o reconhecimento das pessoas e da empresa, sabe? Eu fiz uma série que nunca na história da Globo foi feita. E isso não é o Diego que falou, assim, que pensou nisso. Isso quem falou foi o Roberto Marinho Neto, que é o dono do brinquedo, chegou para minha mãe e falou assim, em 50 anos de Globo, seu filho está fazendo uma coisa que ninguém nunca fez. E os resultados mostraram isso. E aí assim, ele me reconheceu ali. Mas quantas vezes você viu a série sendo badalada, você viu no primeiro ano, foram 4 anos e meio de série. E aí depois, quando eu entrei na seleção brasileira, não teve badalação. Eu briguei depois de muito tempo para entrar, quando eu ganhei o Grignon, que é bicampeão mundial, e aí teve uma chamadinha. Mas quantas vezes você me viu no Altas Horas, quantas vezes você me viu num Caldeirão, quantas vezes você me viu em programas de entretenimento que tem muita audiência e tal, e contando a minha história. Quantas vezes o Pedro Bial chegou e veio falar comigo? Nenhuma vez. E o Pedro Bial entrevista gente que não fez metade das coisas que eu fiz, eu sei disso. E hoje eu posso falar, tem gente que não fez metade, está lá. E aí por quê? Sabe? E é isso, você tem que saber conviver, né? Tudo. Se eu plantar uma sementinha, já está o suficiente e vai me fazer feliz. Então, quando eu estou no metrô e uma pessoa chega e fala assim, pô, cara, que legal a tua história, parabéns, estou torcendo para você. Às vezes eu estou no café, a pessoa chega, a pessoa estranha vem e fala comigo, pô, cara, voltei a estudar porque eu vi lá a tua história, eu quero ser jornalista. Ou a pessoa chega no Instagram e fala, poxa, estou estudando para um concurso de direito e já tinha desistido. Mas, poxa, você perdeu várias vezes e continua nessa. Poxa, eu vou conseguir em algum momento, eu não sei quando, mas eu vou voltar a estudar. Então, assim, pessoas que não são jornalistas, que pensam em outras profissões e poder incentivar e plantar sementinha nessas pessoas, para mim, eu comecei a pensar o seguinte, o reconhecimento que realmente eu gostaria de ter, que eu não estou negando, das grandes instituições, talvez não seria o suficiente, não seria capaz de ser maior do que eu estou transformando as vidas das pessoas. Então as pessoas vêm me falar, então se eu não tenho reconhecimento da Globo ou da CBK publicamente, ok, eu tenho que lidar com isso, mas é muito feio, eu sou muito grato por todas as mensagens. Eu tenho uma pasta no meu celular que se chama motivação, então várias mensagens estão naquela pasta, várias mensagens. Eu separei, tem umas 90 mensagens assim, que eu fui separando de pessoas que me mandaram mensagem no momento certo. Eu tive o reconhecimento do Lázaro Ramos, eu não conheço o Lázaro Ramos, é um dos caras que eu admiro demais na luta na causa dos negros, mas não só isso, mas pelo talento que ele tem como artista. No dia que eu mais estava mal, assim, depois de uma competição, malzaço, eu disse, cara, eu vou desistir. Ninguém torce por mim, ninguém tá comigo, eu repetia várias vezes, ninguém tá comigo. E aí do nada, eu tava fazendo a inscrição no Bolsa Atleta, do nada meu celular começou aí eu, o que tá acontecendo? Aí eu fui ver, o Lázaro Ramos publicou no Instagram dele a minha história. Aí eu,
não tô acreditando. E aí, a maioria das mensagens é: tô contigo, vamos não sei o que, e vamos pra dentro, e não sei o que. Eu falei assim: não, eu não tô sozinho, sabe? Eu não tô sozinho. Eu ganhei o quê? Uns 3 mil seguidores, 4 mil seguidores com a postagem do cara. Eu falei assim: cara, eu nem conheço o Lázaro Ramos. Pra não dizer que eu nunca vi, eu fui no dia da estreia do livro dele pra ele autografar e pronto. Que com certeza tantas pessoas que passaram ali, ele faz ideia que eu sei. Depois eu consegui o telefone pessoal dele, mandei mensagem até onde me respondeu, não faz ideia. E aí, mas ele postou uma história no Instagram dele e eu falei assim: cara, olha que louco, eu não tô sozinho. E aí isso, talvez hoje, depois desse tempo todo, esse era o reconhecimento que mais me deixa feliz. Que faz sentido. Que faz sentido. Porque é isso. Que tem uma coisa que não vai fazer tanto sentido, não vai mudar tanta coisa, apenas pro meu ego. É simplesmente isso, é pro meu ego, para me satisfazer. Como se fosse uma premiação de tudo que você conquistou. Exato. A gente, como atleta, busca medalha e talvez esse reconhecimento de grandes instituições era uma medalhinha ali que você queria receber. Porque a gente não faz nada à toa. A gente gosta, até como ser humano, de ter um reconhecimento, de ter uma premiação quando a gente trabalha, quando a gente estuda, quando a gente treina, tudo isso, né? Então, eu acho que na sua posição, todo mundo faz por ter um reconhecimento, né? E aí eu aprendi qual é realmente o melhor reconhecimento. Qual é o reconhecimento que realmente vai fazer você deitar à noite e falar assim: poxa, estou no caminho certo. Mas se você não tem noção, eu vou te falar, porque a gente que vê de fora, o quanto você representa e o quanto você ensina isso, eu já falei isso pra você inúmeras vezes, o quanto você consegue empoderar não só as pessoas pretas, mas as pessoas ao seu redor. A gente enxerga isso como um empoderamento muito grande. Pô, olha tudo que aconteceu, quem tem oportunidade de te ver um pouco mais de perto. E ele não desistiu. Tipo, por que eu vou desistir? Que não tá nem tão difícil assim, né? Então, eu tenho certeza absoluta que muita gente não desistiu por causa dessa história, absoluta mesmo, assim. Eu sou uma delas e eu tenho certeza que muitas pessoas aqui que às vezes fingem que não te vê, também são essas pessoas, porque tem muita gente que finge que não vê a gente, mas que admira, né? Uhum. Então a gente tem que saber lidar com isso. Se você não tem noção, eu estou te falando isso. Mas mudando de assunto, não tanto completamente, você esteve em Tóquio, no maior evento esportivo do mundo. E eu quero também saber de como foi essa experiência para você, como foi estar lá, porque afinal de contas a Olimpíada foi o seu start para você fazer tudo que você fez, né? E aí você estava lá, não como atleta competindo, mas como repórter, que também é uma coisa que você, é a sua vida, né? E aí eu queria que você falasse também sobre essa experiência, como é que foi, os bastidores, porque a gente não vê a realização pessoal, tudo isso. Quase deu câmera. A gente tá... É a idade, né? Os 33 vai pesando. Eu tô perto. A gente tá, pra quem não sabe, tá ouvindo a gente, né? A gente tá num centro de treinamento da seleção brasileira, a gente está num período de camp, de treinamento. Pós duas competições. Então é normal um velhinho de 33 anos sentir uma câimbra do nada, entendeu? E é isso, eu sou já um jovem. Alô, gente, amanhã tem treino. E aí, a Olimpíada de Tóquio foi assim, eu diria que foi uma coisa, a missão foi cumprida, sabe? Todo esse esforço em estar lá num grande evento, foi a primeira vez que eu estava cobrindo um grande evento fora do país. Eu fiz a cobertura da Copa do Mundo em 2014, muito pouco, porque eu tinha acabado de virar repórter. Em 2016 eu já acompanhei um pouco mais, acompanhei o ouro do Robson Conceição do boxe. O mosquito tá incomodando. E aí em 2021, esse 2020, 2021, foi aquela coisa, cara, olha só todo esse trampo para você estar numa lista de 12 repórteres que vão viajar. Então, assim, são repórteres do Brasil inteiro que querem estar, né, pensando na emissora Globo, que querem estar num grande evento. E tem muito mais de 12. Então, só no Rio de Janeiro somos 30. Então, imagina São Paulo, BH, os grandes centros, né, o eixo Rio, São Paulo Sul e o Nordeste brasileiro. Então, assim, tinha muita gente por essa briga. E aí, tá nesse grupo, novamente, né, sou o único negro nesse grupo, infelizmente.
E tá nessa, assim, podendo reportar e contar várias histórias, o que eu mais gosto de fazer é contar história. Então eu acho que o podcast vai ter 1 hora, vai ter mais de 1 hora aí. Tudo bem. E aí eu gosto de ficar contando histórias. E aí eu tinha um grupo, se fosse pensar só nos brasileiros, que foram 301, de todas as modalidades, olha só quantas histórias eu posso contar, né? E aí a gente conta a história do mundo inteiro. Eu fiz remo, o Lucas Vertain do remo, que era a primeira Olimpíada dele, ele é do Rio de Janeiro, e aí, caraca, e foi muito louco porque o mesmo dentista do Lucas é o meu. E tem várias coisas que vão te aproximando, né? Por eu ter feito o ciclo olímpico como atleta, eu acabei me aproximando de outros atletas assim, esporadicamente. E aí o meu dentista falou assim, cara, você vai cobrir o remo, o Lucas tá lá. Aí eu encontrei o Lucas, ele foi até bem, foi até a fase semifinal, e foi uma coisa inédita pro Brasil. E tem que se valorizar não só a medalha, mas toda a trajetória dele. E aí eu encontrei o técnico dele, adivinha, o técnico do Lucas. O que o técnico do Lucas, do remo, é? Ele é um negão com um black power gigantesco. E aí eu vi um black power assim, no meio de um mar realmente branco europeu. E aí eu falei assim, cara, o que aquele malandro? Aí o Lucas falou assim, cara, meu técnico Paulinho tá louco pra te conhecer, cara. Pô, na comunidade lá, a galera fica louca contigo. E aí, tipo, tirou uma foto, não sei o que. No dia seguinte, eu tava fazendo ginástica. E aí, enfim, eu cobri só o início da Rebeca e não cobri toda a trajetória dela. E aí, no outro dia, eu tava fazendo handball. E aí, pô, aí tem a Duda Amorim, que já foi melhor do mundo várias vezes. A Alê Santos, que foi melhor do mundo várias vezes. E cada dia era um esporte. Eu tava no hall de fazer tudo. Então, eu adoro esporte olímpico. Então, eu chegava... Eu acho que você é meio suspeito, né? E aí eu chegava no hotel, caraca, cara, vou estudar que amanhã é handball e não sei o que e tal, vou conhecer, nunca tinha feito nada de handball. E aí eu fui conhecer a galera do handball e tal, aí no outro dia boxe, aí vai entrando na luta, né? O boxe, o judô, que é uma coisa que eu já gosto, acompanho. Aí o taekwondo, e aí a Milena quase consegue, a Milena Tittonelli quase consegue o bronze, aí cobri a Aline Silva, que é minha namorada, e aquela tensão de ter que torcer e tal, vai, ou vai, não vai, era a última Olimpíada dela, então foi muito tenso isso também. E aí, quando eu fui cobrir o vôlei de praia, que eu nunca tinha feito na vida, o Alisson, que já foi campeão olímpico, vice-campeão olímpico, chegar a olhar pra mim e falar assim, cara, a tua história me emocionou, a tua história me incentivou. Eu falei pra minha mulher assim, eu vou pra Tóquio, eu quero encontrar esse cara. Eu nunca tinha visto o Alisson, aí você vê um cara mamute, que é o apelido dele, de 2 metros, falando assim, vem cá, deixa eu te abraçar, vem cá, pô irmão, tua história é não sei o que e tal. Isso faz com que a gente valorize a nossa trajetória. E aí a gente começa a pensar que é o resultado, sabe? Que é o resultado. A medalha as pessoas esquecem. As pessoas esquecem. Talvez as pessoas daqui, sei lá, ano que vem, quem foi o campeão brasileiro da categoria até 84? Talvez não saibam, não lembrem de mim, por causa do título. Talvez vão lembrar, pô, cara, na categoria até 84 tem o Diego lá, que fez a seleção e tal. Talvez lembrem da minha trajetória. O Diego fez isso, fez aquilo, mas não lembrem do meu título. O título vai ser esquecido em algum momento. Mas a pessoa que você é, o legado que você deixou, como você lutou, dificilmente vão esquecer. As pessoas falam hoje, a gente tem um dos grandes nomes do karatê brasileiro durante muito tempo, que é o Didi. Eu vou ser muito sincero, eu não sei quantos brasileiros o Didi ganhou, eu não sei se o Didi quantos pan-americanos, mas eu sei quem foi o Didi. E as pessoas esqueciam o título dele. Qual o título? Não sei. A Lucélia, que parou recentemente, Lucélia Bros, foi 4 vezes campeão dos Jogos Pan-Americanos. Mas eu sei porque foi muito, ainda é recente. Mas as pessoas lembram da Lucélia por vários motivos. Luta muito, braba, não sei o que e tal. Esquece, o título não esquece. Trajetória. A trajetória é muito importante. Pra gente. O título é importante pro patrocinador. Para você ter dinheiro, para você poder viajar, para você quê. Mas a trajetória é o que nos faz mais fortes, nos faz ser únicos dentro do que a gente faz nos nossos ambientes. Eu acho que faz muita diferença você como repórter e atleta
realmente acompanhar esses atletas, né? Eu acho que você sabe ali, porque é que a gente vê muitas vezes numa reportagem esportiva, o atleta acaba de sair de uma competição, às vezes perdeu, e aí aquele repórter aborda ele de um jeito assim que era tudo que ele não queria ouvir naquele momento e tal. E eu acho que você, como atleta, você tem essa sensibilidade maior, né? Já aconteceu casos assim do cara olhar pra mim e falar bem assim: você sabe o que eu tô passando? Que aí eu sei. Cara, eu vou perguntar só. E geralmente eu não falo bem assim qual pergunta eu vou fazer. Mas em alguns casos eu falo assim: cara, eu só vou perguntar isso. Tá de boa. Porque ao mesmo tempo você tem que fazer seu trabalho de repórter, né? E aí as pessoas acabam tendo que entender isso, né? Na série, por exemplo, tiveram casos que assim, eu tive que entrevistar as pessoas que tinham me ganhado. E aí quando eu comecei a ganhar essas pessoas, era uma coisa meio constrangedora. Porque a pessoa tava super acabou feliz. Acabou de me ganhar, vai ter que trocar ideia comigo. E aí eu lembro que o Raineri de Minas, às vezes eu lutei com ele, eu ganhei. Mas foi muito curioso que quando ele falou pra mim uma vez no banheiro assim: cara, eu voltei depois de 10 anos pra ouvir tua história. E aí depois eu fui entrevistá-lo. Aí ele falou bem assim: cara, tu vai me entrevistar mesmo? Eu falei assim: cara, eu já tomei um monte de pé na cara e tive que fazer entrevista. Pô, vamos lá, né? E aí é isso, assim, acabou me ajudando nesses jogos, essa questão de olhar e ter essa empatia com os atletas. O Caio Bonfim da Marcha Atlética chegou a comentar isso comigo, ele estava exausto. Caraca, ele falou pra caramba, foi uma entrevista que ele me deu, fez uma pergunta, ele falou 20 minutos quase, e aí eu falei assim, e tava ao vivo. E aí foi a entrevista mais longa da minha vida. Aí no final ele falou assim: pô, e aí, como é que tá lá no karatê, não sei o que e tal. E aí, caraca, eu falei: tá lá, depois eu vou voltar a treinar e tal. E na marcha teve a Érica Senna, e você vê a história, a Érica Senna quase ganhou uma medalha inédita pro Brasil por 400 metros, 40 metros, ela não ganhou. Foi desclassificada, e ver o choro dela, ela desabar, foi muito marcante, assim. A Érica saiu tão desnorteada que ela não me ouviu gritar. Érica, ela saiu assim, desnorteada, e aí depois eu fui entrevistar ela e falei assim: cara, eu não te ouvi, eu não estava ouvindo nada, assim. Ela pegou uma medalha olímpica dali, ó, muito próximo. E foi uma experiência sensacional. Eu vou complementar a resposta da seguinte forma: cobrir a Aline foi muito importante para mim. Ter o reconhecimento do Alisson foi mais do que tudo, sabe? De um cara que é campeão olímpico, e encerrar a minha jornada dentro das Olimpíadas de Tóquio, fechando 2 reportagens para o principal jornal do país, que é o Jornal Nacional, e depois para o Fantástico, falando de um cara que é o Kipchoge, que é um queniano, que é impressionante esse cara na maratona. O cara, todo mundo se ferrando por causa do calor, o cara corria como se nada tivesse acontecido, e fazer pela primeira vez uma entrevista ao vivo em inglês com o Kipchoge. E isso foi muito, Diego, eu já fiz uma entrevista. A medalha olímpica veio? Veio, óbvio que veio, sabe? Óbvio que veio através dessas histórias todas, sabe? E cada passo que foi dando, e eu fui comemorando, assim. As pessoas acham: caraca, uma entrevista em inglês, cara, entrevista em inglês é tenso, ao vivo, e ali, assim, conseguir entender direito, ouvir direito. Eu não domino inglês, não sou fluente. E foi importante aquele passo ali pra mim. Cara, fiz uma entrevista ao vivo em inglês, aquela Olimpíada. Não era num jornalzinho que ninguém assiste, né? E aí eu lembro que o cinegrafista que estava comigo, eu virei pra ele, aí eu falei assim: ele fala inglês fluente e japonês, né? E aí ele virou pra mim e falou bem assim: boa, garota, arrebentou, não sei o que. E aí eu: caraca, uau! E é isso, assim, os bastidores foram muito tensos. Um bastidor, você que tá acabando, um bastidor. Não, fica aí, a gente teve tem tufão, o que você quiser. Teve tufão no último dia da maratona. E aí eu ia entrar ao vivo, que me perguntaram assim: quais foram os momentos mais marcantes da Olimpíada. Eu ia ter que falar 2 minutos e meio, já que a primeira pergunta foi sobre o ao vivo, eu vou contar essa história do ao vivo. 2 minutos e meio para você contar uma história, tudo que foi marcante na Olimpíada. É um ao vivo super descontraído, com o Alex Escobar brincando, vai e volta. 5 minutos antes desse vivo,
a gente recebe uma ligação da produtora que estava em Tóquio. A maratona foi em Sapporo, que fica, acho que a 800 ou 400 quilômetros de Tóquio, fica longe. E aí a produtora falou assim, vocês têm que sair de Sapporo logo, porque se vocês não saírem, tá vindo um tufão que vai fazer com que vocês fiquem aí. Olha, se tem uma coisa que eu sei isso, porque eu passei por isso em Tóquio em 2019. E aí eles falam assim, cara, vocês vão ter que sair, porque senão vocês vão ficar presos aí e vão perder o voo de volta pro Brasil, que é depois de amanhã. E a gente, peraí, como que isso vai acontecer? Não, a gente não vai não, se tá vindo um tufão, vai ser perigoso, vai pegar o tufão, a gente, não vamos não. E aí eu cheguei pro cinegrafista e falei bem assim, cara, você mora 20 anos aqui, você acha melhor a gente ir ou ficar em Sapporo? Ele, eu acho melhor a gente ficar. Eu falei assim, então tô nem aí que a produtora tá falando, a gente vai ficar. E aí a pessoa que tava no meu ouvido chegou e me chamou, oi Diego, bom dia, tudo bem? Aí eu, não. Aí a pessoa, como assim? O que tá acontecendo? Eu falei assim, por causa disso. Ela, Diego, já comunicou a sua chefia? Um monte de gente aqui, diretores todos, naquele dia ali. Aí eu falei assim, eu já falei pra todo mundo, tô nem aí se tem gente aí me ouvindo. Tá uma merda aqui, cara. Daqui a pouco vai acontecer o tufão e eu tenho que. Eu não sei se eu vou, se eu fico, eu tô aqui. Inventando. E ela tava ventando. E já estavam desarmando a maratona, já, toda a estrutura. E ela falou assim, pô, Diego, a gente tem condições de você fazer o Rio? Aí você, não, eu faço o Rio, boladão, assim, boladão. E aí começou o vídeo, Escobar, você quer rindo? Ela, nossa, Diego, que vivo descontraído, foi excelente. Era a mesma pessoa que tava. E aí isso é o bastidor do vivo, assim. E era muito louco, a gente tinha que escrever a matéria logo depois, assim. Foram 3, 4 matérias por dia, então esse fuso horário dificultou em alguns momentos. Essa última temporada que eu fiquei lá, que foram as 4 provas de rua, 5 provas de rua, foi uma demanda muito maior do que eu estava tendo antes, porque eu estava sozinho em Sapporo. Então eu tinha que levar uma demanda das transmissões ao vivo, de todos os telejornais, se acontecesse um resultado interessante. Então eu não dormia, eu fazia 3, 4, 5 matérias, e escrevendo ali, levava o computador para a rua e ficava escrevendo na rua, gerando material para a Globo. Então esses bastidores das Olimpíadas te faz amadurecer como jornalista, né? E repórter, e óbvio, como pessoa também. E acompanhar essas histórias olímpicas deve ser incrível, né? A gente acompanha na televisão e já fica assim torcendo, vibrando, chorando junto, se emocionando. Cada derrota, cada vitória, eu acho que tá ali do lado, deve ser... Não, é incrível. E a história da maratona, no Kipchoge, teve o Daniel, um brasileiro, que chegou a ficar muito perto, assim, quase liderar a prova junto com o Kipchoge, mesmo no mesmo pelotão. Aí teve um momento que ele tava ali correndo, aí o Kipchoge tava do lado, aí ele pegou e falou bem assim, aí o Kipchoge, pô, não tô entendendo que ele... Um cara falou com ele assim, vai por aqui. Aí ele não entendeu, aí o Kipchoge falou assim, não, segue por aqui, moleque, segue por aqui que é melhor. E aí ele foi e agradeceu, deu um soquinho, assim, foi uma das fotos mais divulgadas na época da maratona, o Kipchoge falando com um brasileiro que ele mal conhecia, né, no meio de uma prova. Quantas vezes você conversou com a sua adversária no meio de uma luta? A gente não se olha, né? Então, e o cara foi lá, falou no meio de uma prova, e depois pra mim ele ainda falou, pô, é um garoto que parece ser bom e tal. O Daniel não aguentou completar a prova do nada, ele teve uma tontura e saiu, assim, ele teve uma desistência por causa do calor. Mas ele falou assim, cara, o Kipchoge foi lá e cumprimentou. Foi a medalha que ele talvez saiu de lá com essa medalha, como reconhecimento de um grande corredor. Diego, eu nunca te perguntei isso. Você nem chegou pertinho lá do karatê e ficou lá e tal? Mentira, lógico que ela perguntou isso pra mim, gente. Tóquio e o karatê lá, por causa de tudo que você passou, essa corrida olímpica que foi, né, uma confusão, digamos assim, muitas coisas juntas, né? E você estando lá e o karatê lá estreando, uma realização para nós karatecas, né? Você tem a mesma idade que eu e a gente, quando era jovem, sempre sonhou em ver o karatê nas Olimpíadas, né? E eu particularmente achei que não ia vivenciar isso como atleta,
Achei que talvez mais futuramente eu pudesse ver o Karatê das Olimpíadas, mas a gente pode até vivenciar isso, né? E aí você estava lá e o Karatê estava lá estreando e você estava lá pertinho também. Eu sei aonde foi o Karatê, que foi no mesmo lugar do Judô, que foi na Arena Budokan. E aí eu cobri o Judô, enfim, mas durante o período do Karatê eu estava em Sapporo, não estava nem perto de Tóquio, cobrindo as provas de rua. Então, infelizmente, eu não vi nada do Karatê, porque foi o período que eu mais trabalhei e eu não consegui nem ver as lutas. Então, assim, eu assisti poucas coisas depois. E coisas nas redes sociais e tal, na final da minha categoria, que foi o Sajad que tomou um Kizami Porracha. E a repercussão, assim, você estando desse lado, acho que você consegue acompanhar bem, de visualização, de as pessoas acompanhando. Você acha que o Karatê teve um bom retorno? As pessoas gostaram de ver o Karatê nas Olimpíadas? E pra você, como a sua profissão, como que foi ver o Karatê lá? Assim, as pessoas que vieram falar comigo, que sabem que eu sou do Karatê, mas não são do Karatê, a maioria das críticas foi em relação ao kata. E aí, por mais que eu seja do comitê, não tem como não defender uma arte marcial. Então, vinha em grupos assim, esse negócio não pode ser olímpico, não sei o que e tal. E aí eu peguei e respondi nesses grupos assim. Os atletas de kata, se você não conhece, eles treinam às vezes muito mais do que os atletas de comitê, porque é uma coisa que você pensa ali a pessoa sozinha, o psicológico, todo mundo olhando e a perfeição de cada movimento. É muito diferente, a gente joga no erro do outro na luta. Você pode errar, vai dar um tempinho para consertar. E vai consertar, ali não, o outro perdeu. E por mais que eu não seja um praticante do kata, a gente tem que respeitar o esporte do outro. E as pessoas não têm essa questão, sabe, de respeitar o esporte do outro. Em relação à divulgação e visibilidade, a gente que está na bolha karatê achou que foi um sucesso, mas não foi. Infelizmente não foi. Eu acho que as pessoas que estão ao nosso redor, todas são do karatê, então a gente automaticamente, nossa, foi muito legal, foi maravilhoso. Assim, tiveram grandes lutas. Eu tive essa impressão de que foi muito bom. Tiveram grandes lutas, e aí a gente pode parar para pensar assim, dentro da esfera Brasil, a gente não teve quase divulgação porque não tinha nenhum brasileiro dentro do karatê. Mas pensando assim no Japão, as coisas que eu via em Tóquio, não sei o que e tal, eu esperava mais coisas relacionadas ao karatê, foto de alguém, não sei o que, alguma divulgação relacionada ao karatê. Mas eu via muito mais coisas relacionadas ao skate, por exemplo, do que ao karatê. E aí você vai pensar numa repercussão de redes sociais, de internet, de seguidores, e isso vai aumentando a bola de neve. Aí você para pensar, poxa, o Steve da Costa não chega nem perto da rede social da Fadinha, que nem foi campeã olímpica, ela ficou em segundo no skate. O Steve da Costa foi ouro no karatê, sabe? E não chega nem perto de 1 milhão de seguidores. E aí a gente para, o que o Steve da Costa movimenta? O que a Fadinha movimenta? E aí a gente começa a perceber que o karatê não foi esse sucesso todo. Porque se fosse, pelo menos ele ia ter 1 milhão de seguidores. Que ele passar da bolha do karatê. Então, quando você tem 1 milhão, você já passou da bolha do seu esporte. As pessoas te conhecem. Porque eu posso chegar agora na Globo e falar bem assim, poxa, vamos lá na França fazer uma reportagem com o Steve da Costa. E aí a pessoa fala, campeão olímpico, pô, mas campeão olímpico, conheço o Steve da Costa. Aí você pega e fala assim, poxa, o cara luta demais, o cara é atual campeão mundial, campeão olímpico, 1 milhão de seguidores. Quem não conhece é você. 1 milhão de pessoas conhecem, cara. E aí você já vê que ele tá fora da bolha. Mas a gente não tem, a gente pega, se eu não me engano, uma das pessoas que tem mais seguidores é o Douglas Bros, o brasileiro, que é 4 vezes medalhista, e mesmo assim não chega perto da Fadinha. Ele não consegue sair da bolha do karatê. Ele está na bolha do karatê. Então, para a gente falar que a gente foi um sucesso, a gente tem que ter passado dessa bolha, furado essa bolha. E aí a gente não chegou, infelizmente, porque grandes marcas vieram procurar o karatê depois, não vieram,
sabe? Não vieram chegar aqui, investir no centro de treinamento, chegar pra CBK e falar assim, pô, aí, quero investir porque o karatê foi um sucesso, só ouvi falar de karatê. As pessoas todas querem fazer karatê, como querem andar de skate, por exemplo. Como querem andar de skate. Então, é nessa hora que a gente fala assim, poxa, infelizmente a gente não conseguiu aproveitar da melhor maneira possível, porque esses outros esportes, eles já têm um apoio de outras marcas e patrocínios há muito tempo. Eles são independentes de grandes mídias. Independentes, o skate vive sem nenhuma reportagem da Globo, sem Olimpíada, sem nada. Eles já estão acostumados a se fazer sozinhos. O karatê precisava disso, mas infelizmente a gente não estava totalmente preparado, porque é muita coisa. Você pensa em 4 anos, você fala assim, 4 anos é muita coisa, mas é pouco para você aproveitar tudo da melhor maneira possível. Então, talvez não tivesse mais um ciclo, esse próximo ciclo a gente aproveitasse melhor as oportunidades que foram surgindo. Erraria menos. Mas não dá para eu afirmar, infelizmente, que foi um sucesso. Porque é isso, não atravessou da nossa bolha. Assim. É legal ver assim, né, a visão de quem está de fora, porque como você falou, a gente tem a impressão de que foi um sucesso, porque o meu círculo de pessoas que acompanham tudo, a maioria são do karatê, né? E as poucas, por exemplo, que não são, eu acabo influenciando. Olha, tá tendo karatê, não sei o que, às vezes elas assistem por minha causa e tal. Então a gente vive nessa bolha e tem essa impressão de que foi um sucesso, né? Porque realmente tiveram boas lutas, os atletas estavam super bem preparados e tal. Pra gente que ama, foi incrível. Foi incrível, né? incrível. Mas realmente fica preso dentro dessa bolhazinha, assim, né? E como atleta, Diego, nessa sua caminhada em busca das Olimpíadas e tal, independente de toda essa questão que a gente já falou, que foi também uma das suas maiores brigas, né? Essa questão do preconceito racial e tal. Mas fora isso, como atleta, qual você achou assim que foram as maiores dificuldades dentro desse circuito olímpico? Treinar. No meu caso, eu perdia quase 3 horas de deslocamento para treinar, um pouquinho mais de 3 horas. Então, eu perdia 3 horas do meu dia para treinar, fazer um treino técnico. E aí o físico era mais perto, assim, então treinar foi uma dificuldade, se manter treinando, e eu consegui, apesar dessa distância toda. O que eu não conseguia era ter um sono perfeito, então eu dormia assim. E para um atleta é essencial para a recuperação, para tudo isso. Então assim, eu dormia 5 a 6 horas por dia nesse tempo todo, então isso acabava tendo microlesões com mais frequência. Qualquer coisinha vinha uma lesãozinha chata e estava sempre com mais dores do que eu já deveria estar. Além disso, eu acho que o planejamento, não apenas meu, para a evolução, para a minha evolução técnica e tática, mas um planejamento de um modo geral para atletas da seleção brasileira. Faltou. Você chegar e arriscar em 3 nomes e esquecer os outros 21, por mais que os 3, na verdade, você está arriscando 3 nomes e 2 categorias. Você está matando uma categoria e o restante fica como? E isso era muito ruim, porque você tem que correr atrás sozinho, na maioria das vezes. Quando você chega numa seleção brasileira, você fala assim, cara, eu tô sozinho até o momento, mas cheguei na seleção, você é assistido minimamente da mesma forma que outras pessoas vão ser assistidas. Então, isso não existiu. Existiu muito pontualmente, mas não com uma frequência ideal para fazer com que o atleta de seleção representasse da melhor maneira possível o seu país, nos momentos de treinamento de seleção. Eu tenho uma técnica que é muito Caxias como eu, querendo evoluir, então isso foi uma coisa que ajudou em certos momentos, que a Samara Jardim sempre entrava em contato com o Ricardo, para não saber que podia evoluir, que podia isso e aquilo, e aí ela levava para mim e tal. Só que olha só, a gente tem um ciclo e uma seleção
A gente tem atletas que são medalhistas olímpicos, medalhistas mundiais, que eu, nesses 3 anos de seleção brasileira, se eu treinei 4 horas com eles, foi muito. Foi muito. Eu mais olhei do que treinei, sabe? E aí, esse camp, pude treinar em alguns momentos fora de camp de seleção brasileira. O Douglas, eu fiz parte de um grupo que o Douglas chamou para treinar em Floripa. Quanto que eu evoluí, sabe? O pouquinho que eu sugava desses caras era muito bom, sabe? Teve uma vez em São Bernardo que a Valéria chegou para mim e falou assim: Diego, faz isso aqui e tal. Eu não tinha pensado nisso. Vou fazer, sabe? O ajuste do guiaco, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí, assim, o pouquinho que eu tive acesso a essas pessoas, eu já considero que foi tipo, eu já dei mais um passo. Imagina se eu tenho mais acessos durante um bom tempo, eu ia ser melhor sparring do que eu fui para eles, por exemplo. E aí não, mas individualmente falando, era difícil até chegar, né? Porque você fica com medo de atrapalhar. Você imagina, você nunca teve medo de atrapalhar a estrela, claro. Sabe? E aí, eu não quero atrapalhar desde o treino aqui, tá louco. Faltou uma integração nesse sentido para mim. Individualmente falando, para mim faltou isso, sabe? E para a equipe não toda, assim, você acha que isso também influenciou? Na busca da vaga, por exemplo, do Diego, né? Você está falando especificamente, mas da seleção brasileira, da gente não ter tido um representante brasileiro nas Olimpíadas, tendo um histórico super bom de medalhistas mundiais, enfim, que a gente tem no Brasil, isso você acha que influenciou também? Eu acredito muito na força do coletivo. Então, assim, a gente tem essas pessoas que chegaram por N esforço que elas fizeram durante anos dentro do karatê e esperando, tipo, caraca, quando virar olímpico eu vou estar preparado, vou estar pronto para pegar a vaga. E aí essas pessoas, é muito óbvio que elas vão continuar nesse corre, só que é a liderança que vai abrir os olhos. Sabe? A liderança do grupo. A liderança do grupo. E aí quem é o líder do grupo? Ou vai ser uma dessas pessoas, vai ser quem coordena o grupo. Então tem que chegar e trocar essa ideia. Ou entender, sabe? A gente é um grupo de atletas que não tem nenhuma criança. Então, assim, vamos combinar. Se você vai fazer um treino para esse trio, os outros 21 tem que saber que o trio é pro trio, irmão. E você não tem que ser cobrado para fazer a técnica daquele trio. Não. Aquele trio faz essa técnica certa. Você tem que melhorar a sua técnica, para você não ir tão mal lá. E aí você às vezes é cobrado por não fazer bem a técnica do outro. Pô, peraí. Então, assim, a partir do momento, Érica, que você evolui, eu vou evoluir. Se você é mais ou menos, eu sou a pessoa top, se eu fizer você virar boa, você vai me dar mais trabalho na hora da hora do treino. E isso vai fazer com que isso reflita na competição, entendeu? Então, assim, é muito difícil porque é você pensar num coletivo. E quantas vezes eu penso em mim, você pensa só em você, tem que ter uma pessoa que pense no coletivo. E às vezes, quando a gente está sob pressão, a gente não pensa nisso, né? A gente está sob pressão. A gente está ali só indo. Mas tinha que ter alguém com a cabeça de fora para pensar nesse coletivo, para fortalecer todos os atletas da melhor maneira possível. E a gente ter mais possibilidades de arriscar em outras vagas, não só nas vagas específicas, sabe? Em mais vagas. Era difícil. Talvez não desse certo, mas a gente ia ter mais possibilidades de tiro. Entendeu? E como infelizmente não deu, né? Dentro das possibilidades que a gente arriscou, não, que foi priorizado, digamos assim, infelizmente não deu certo. Aumentou a cobrança. Você aumenta a cobrança em cima de um grupo que, cara, já está sendo muito cobrado. São pessoas que se cobram muito. São pessoas que já eu não preciso chegar e falar, você tem que treinar. Não, elas se cobram o tempo inteiro. E aí vem pressão de todos os lados só em cima dessas pessoas. Então, assim, obviamente tem hora que o parafuso espana. Aí
É difícil também, psicologicamente, você suportar toda essa pressão. E quando você pensa num coletivo, vai se espalhar. Óbvio que vai ter o resultado, vai ser mais pressionado. Mas aí uma outra pessoa vai lá, pum, ganha uma medalha, você vai dividir um pouquinho o holofote ali, é a hora que você vai dar aquela respirada, opa, que bom que é uma outra agora, e eu vou buscar aqui de novo, sabe? É por aí, assim. E se você fosse tirar uma lição, uma grande lição que você tirou dessa caminhada, porque de fato foi um ciclo, né? Tanto como repórter, como karateca, atleta, foi um ciclo olímpico que você conseguiu conquistar, teve diversas realizações. E se você fosse tirar uma grande lição de tudo isso, qual seria a sua maior lição assim, que você tirou? Nossa, a maior lição... Eu acho que a maior lição que eu tirei, assim, que eu mais aprendi, e as coisas que geralmente deram certo, foram quando eu entendi que o coletivo é muito mais forte do que o individualismo. Você acredita em Deus, Diego? E eu tive várias histórias relacionadas à fé, então vai ter que ser um outro episódio do podcast. Mas... a gente vai ficar aqui mais umas 2 horas. Mas várias histórias. E eu posso falar assim, só pra... Eu sou um cara, sou batizado, sou batista. Essa é a sua relação com Deus. Assim. E aí eu escrevi durante muito tempo, só essas últimas competições que eu escrevi porque eu não achei uma caneta. Mas creia até o fim na minha mão era o que eu escrevia antes de lutar. Assim, então eu sempre olhava e creia até o fim. Assim. E foi um momento, apesar de eu ter vivido na igreja na infância, foi um momento que eu mais tive fé nesses 5 anos. Foi um momento que eu mais desacreditei em Deus. Foi um momento que eu mais desafiei Deus. Questionei. Eu tinha momentos que eu olhava assim, você não serve para nada, quero ver você, quero ver se você existe mesmo. E aí, vou contar uma história muito rápida. Itália, Veneza, eu estava sem conseguir bater guiar, porque é o meu principal golpe, por causa do joelho. Eu só conseguia bater Kizan Mawashi, ou Ura, ou Kizan, são chutes. E aí o Kizan com a mão da frente sem ajustar e bater. Era um DI. Eu não conseguia andar para frente, abaixar e dobrar o joelho. E aí a primeira luta eu dei 3 pés. E aí a segunda, 2 pés, mais um Kizan. Aqui no intervalo de cada luta, acabou a primeira luta. Antes da primeira luta eu olhei para o céu e falei assim, se o Senhor existe, eu vou. E aí eu lutei e ganhei. E aí o Andrew, que é de São Paulo, e o José Gomes estavam lá. E a Isabela Santos do Rio também estava. O Andrew e o José a gente nunca conversou de igreja, de Deus, nada. Eu passei, eu ia pro vestiário, me concentrava e voltava. Quando eu voltei, o Andrew falou assim, Deus está contigo. E aí eu sentei antes da luta, o Senhor está comigo, o Senhor vai me provar. Aí eu ganhei. Eu saí, voltei, o José Gomes, irmão, Deus está contigo. Eu adorei. E aí eu olhava pro céu e falei assim, pô, comigo merda. E aí eu nunca fiz isso. Pô, se você pensar em várias competições, eu nunca parei, olhei pro teto e fiquei olhando. E falava, olhava pra cima e falava, tá comigo, conversava o tempo inteiro. Você existe mesmo, você existe mesmo. Aí eu fui. Eu perdi essa competição de um jeito muito louco, porque a bandeira desistiu do ponto. Eu dei um chute e aí a bandeira levantou, e aí ela levantou a bandeira errada, a vermelha, e eu tava de azul, e aí ela fez para consertar e ela desistiu. Tem a imagem, enfim, e aí ela levantou e falou, nossa, não é possível, não sei o que e tal. Desistiu do ponto, perdi na semifinal. Fui para a disputa de bronze, aconteceu a mesma coisa. Normal, nada, 3-2. E aí eu falei assim, será que eu chorei demais? Sabe? Aí eu falei assim, não serve pra nada, não sei o que, eu tô aqui, vim pra cá, e comecei a falar assim. Aí minha mãe falou assim, meu filho, Deus sabe o que eu falei assim, mãe,
Pelo amor de Deus, fala de Deus. Tô nem aí pra Deus, Deus não sai pra nada, Deus não mudou nada na nossa vida. A gente fez isso, Deus o quê, não sei o que lá, blá, blá. Tô sozinho nesse troço, não sei o que. Lembra a história do Lázaro Ramos? Foi quando eu cheguei da Itália. Já fiquei. Deus, assim, ó. Eu sempre falo que Deus usa as pessoas pra falar com a gente, né? Exato. E aí é isso. Foi uma das histórias, assim, que mais me marcou nesse período de fé, de desacreditar, de questionar. Você não existe, eu não sei o que existe. Olha, uma coisa é certa, Deus não dá uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar. Então eu sempre falo que não é fácil, mas não é fácil para quem realmente aguenta. Então eu tenho certeza que isso é um propósito, né? Toda essa sua luta, toda essa guerra que você enfrenta. E que às vezes a gente questiona Deus porque a gente é ser humano, né? Então a gente é falho mesmo. E é Ele que está ali justamente livrando a gente de muita coisa pior e provando que Ele existe. Né? É engraçado porque agora no MIT Nacional, antes do Campeonato Brasileiro, é sistema de rodízio, né? E a minha categoria rodou algumas vezes. Que a gente empatava e rodava. E aí quando foi para a terceira rodada eu brinquei e falei assim para a Jéssica que estava comigo, olha, sabe aquela história do barquinho, que o cara está se afogando e passa um barco? Precisa de ajuda? E ele fala, não, Deus vai me ajudar. Aí vem o segundo barco, precisa de ajuda? Não, Deus vai me ajudar. Aí passa o terceiro barco, ele não aceita, e aí ele chega no céu e fala, pô Deus, e aí, você não me ajudou? Eu tava acreditando. Aí Deus falou, pô, eu mandei 3 barcos e você não quis. E aí no MIT, na terceira rodada, eu falei assim, olha Deus, me dá mais uma chance. Porque quando eu ganhei uma luta, a outra menina ganhou outra luta. Aí quando foi pra terceira luta, precisava a contrária ganhar, né? E eu lá, pelo amor de Deus, ganho pra ter a terceira rodada. E eu falava, Deus, por favor, o terceiro barquinho, eu juro que eu não vou deixar passar. E aí ele me deu o terceiro barquinho, eu fui lá, aproveitei, né? Então a gente, nessas histórias de esporte, a gente prova muitas vezes a nossa fé, né? E se a gente não tem fé, acho que não faz sentido nenhum. Não faz sentido, a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? E aí, a fé em Deus, assim, no lado espiritual, realmente mudou muito, assim. Em vários momentos, eu tinha uma oração muito silenciosa, a minha conversa mental, assim, e eu começava, antes da competição, eu botava a mão no meu equipamento e orava em voz alta, sabe? Comecei a fazer isso, tipo, para me proteger do mal olhado, das coisas negativas, e senão me protege, cria essa bolha, sabe? Deixa eu ir, deixa acontecer, deixa fluir, o que tiver que ser vai ser, mas evita essa bolha, me protege, sabe? Então foi um período que foi assim, provação. Então uma das coisas que eu aprendi foi ter fé, mais fé ainda, sabe? E acreditar ainda mais em Deus. E em vários momentos eu questionei, e acho que assim, o questionamento faz parte do nosso aprendizado e da nossa construção como pessoa e tal. Foi o momento que eu aprendi que Ele realmente existe. Antes foi uma coisa que minha mãe falou que Deus existe e eu fui doutrinado a isso. Hoje eu acredito que Ele existe, sabe? Como eu não acreditava em nenhum outro momento. E eu me arrepio às vezes quando eu penso em situações. Ele estava presente, estava comigo, estava isso e aquilo. Ele te provou que ele me provou que Ele existe, sabe? Não que Ele precisasse, né? Mas hoje, por toda essa provação, tudo que aconteceu, o que aconteceu na competição no brasileiro foi mais uma prova de que Deus estava comigo também, sabe? Então, Ele sabia da necessidade que eu tinha disso ter acontecido nesse momento. Ai, que legal. Diego, se a gente for ficar aqui falando, a gente vai ficar por mais umas 2 horas. Então, pra gente ir finalizando o nosso bate-papo, que eu tô gostando muito, inclusive, eu queria fazer só umas perguntas bem rapidinhas e você pode responder com uma única palavra, é bem rápido, tá? E, bom... Eu vou tentar responder com uma palavra. Tá, por favor, se resuma, seja objetivo, hein? Um golpe só, final da luta, não pode errar. Um filme ou uma série marcante pra você? Um só, sem justificar a resposta. Ai, eu queria tanto justificar essa resposta. Hit o Conselheiro Amoroso. Então tá, sem justificar. Não, mas eu vou querer uma justificativa.
Ah, não, é uma só. Por quê? Mas o podcast é meu. Cara, eu adoro esse filme, é um dos poucos filmes que eu sei quase todas as palavras que o Hit fala, assim. Eu sou uma pessoa muito tímida, não parece, mas eu sou. E o Hit, conselheiro amoroso, me ensinou como lidar com as mulheres, assim, de alguma forma. Mas, cara, se eu ficar com alguém, como é que eu vou lidar? Então eu sabia ali as 10 regras, sabe? Eu fui seguindo ali, fui decorando, aí eu aprendi a dançar pra me ajudar de alguma forma, porque eu não sei chegar em ninguém. E aí eu falei assim, pô, o Hit vai me ajudar. Então, o Hit mudou minha vida. Tem duas coisas que mudaram a minha vida. O Lázaro Ramos ser protagonista de uma novela das 9, ser o cara lá da novela. Eu aproveitei que, pô, o negão tá em evidência, o negão virou bonito agora. E aí o Hit, considerando amoroso, falou assim, pô, agora, irmão, tô te dando as ferramentas, tá? Tenta aproveitar de alguma forma. Então, assim, o Hit, conselheiro amoroso, é aquele filme que eu paro, não importa o que tá acontecendo, eu paro e fico assistindo. Foi muito surpreendente essa resposta. Só pra deixar mais leve, pode ser falar uma coisa pesada agora, né? Um livro. Americana, da Chimamanda Ngozi. Pra mim é o melhor livro que eu li na vida. Não posso falar muito. Isso. Um lugar. Eu quero conhecer Nigéria. Um campeonato mais marcante. Montreal. Olha só, também me surpreendeu. E pra quem você não tiraria o chapéu? Pensa ali. Só uma pessoa. Ah, mas a pessoa é. Tudo assim. Pra que você não tira o chapéu? Assim. Justifique sua resposta. Acho que nem precisa, mas eu queria que você encerrasse justificando essa resposta. As pessoas elas não podem ser julgadas pelo estereótipo, elas precisam de oportunidade para ter acessos. E o racismo impede essas oportunidades, por conta do estereótipo. Então, a gente foi liberto sem dinheiro, sem terra, sem possibilidade de crescer. Por isso que hoje a gente é a maioria dentro das cadeias, do sistema penitenciário, a gente é a maioria na pobreza, a gente é a maioria no suicídio, porque foi tirado esse acesso à nós. A gente foi tirado da África, vindo para cá para ser escravizado, não igual os europeus vieram, com direito à terra e poder trabalhar e ganhar uma graninha. A gente não era só chibatada. Então, e hoje ainda continua sendo assim. São chibatadas invisíveis que impossibilitam de ter novos acessos. E as pessoas simplesmente só sorriem e batem nas costas, não vamos ser antirracistas. Mas não praticam isso. Quando não tirar o chapéu para o racismo, significa dar possibilidades para todas as pessoas poderem ter oportunidades de crescer. E o racismo impede isso. Diego, uma última pergunta que agora eu vou precisar fazer, como na minha posição de uma pessoa branca, e qual é o primeiro passo que uma pessoa precisa querer dar para ser antirracista? O que ela precisa fazer? Não ser hipócrita. É simplesmente isso. Porque a partir do momento que você está me ouvindo, você está me ouvindo. E se você absorver 1% do que eu falei, já vai ser importante na sua próxima ação. A partir do momento que existe uma hipocrisia muito maior, todos nós temos um pouco de hipocrisia, sabe? Eu sou um pouco, você é um pouco, todo mundo tem. Só que quando isso vira um ato frequente seu, ouvir e passar, a hipocrisia está lá em cima. Você fala uma coisa, mas você faz outra. Quantas vezes você fala com pessoas que quero um mundo diverso, quero um monte de mulher, um monte de preto, um monte disso, um monte de... O que essa pessoa faz? Ela nem me ouve. Ela nem me ouve. Pelo amor de Deus, gente. Vamos deixar de ser hipócrita. Então, assim, o que eu tenho que fazer para deixar de ser, para ser antirracista? Deixa de ser hipócrita. Assumir que somos racistas. Assume, irmão. Assume e vai pra frente. Assume que você está numa posição de privilégio. Assume que você não saiu do mesmo lugar do que eu, não teve um ponto de partida. E ok, sabe? Ok, você tem que assumir isso. Só não dá pra você falar que o mesmo esforço que você teve foi o meu, sabe? E achar que é bonitinho isso.
Que a meritocracia. Que a meritocracia, não, todo mundo é contrato, pra caramba, assim. E a gente vê que não é só dentro do ambiente esportivo, a sociedade é assim. E aí eu quero sentir assim, se todo mundo, nesses 5 anos, quantos nesses 5 anos da seleção brasileira iriam encarar o que eu encarei nesses 5 anos? Cara, metade talvez não encarasse, sabe? Metade talvez não encarasse. Quantos chegariam à seleção brasileira tendo uma rotina, por exemplo, do Adam Ramos, tendo que trabalhar de motoboy o tempo inteiro e criar 2 filhas, sabe? Sair no meio da comunidade que está rolando disputa de local e disputa com a polícia, não sabe se vai viver, se vai morrer, quantos chegariam, sabe? Então, assim, não dá pra gente dizer quantas Éricas, quantas pessoas ficariam tanto tempo dentro de uma seleção brasileira, sabe? A sua luta é diferente da minha luta, mas eu não posso tirar o valor da sua luta, sabe? E aí, quando você fala assim, como você é antirracista, pô, vou ouvir o Diego. Nem tudo que o Diego vai falar tá certo. Nem tudo. Eu posso estar falando um monte de abobrinha aqui, mas alguma coisa deve fazer sentido, sabe? Então eu vou começar a perceber esses detalhes. Poxa, quantas pessoas negras tem aqui dentro? Quantas pessoas já me comandaram? Quantos chefes pretos você já teve, velho? Você tem quantos anos? 33. Quantas pessoas assim de poder pretos você E já trabalhei fora do karatê, assim, com outras áreas. Você foi fazer uma palestra, não sei o que, você negociou com uma pessoa. Quantas pessoas pretas negociaram alguma coisa com você que tinha um poder, demonstravam um poder para você? Não me vem nenhuma agora na cabeça. E aí tem alguma coisa errada, né? Não tem como eu chegar e falar assim, não existe racismo, entendeu? Tem alguma coisa, não chegou porque não quis, entendeu? E aí isso é muito complicado. Eu acho que é mais isso, assim. Sim. É mais por aí do que o que eu tenho que fazer. É ouvir, assumir e dar espaços. Se um dia você tiver a oportunidade de dar espaço, de escolher entre uma criança branca e uma criança preta para dar aula de graça, dê para a criança preta. Você vai dar uma possibilidade para ela. A criança branca já é vista como uma pessoa bonitinha, em algum momento ela vai ter uma oportunidade. Na televisão tem mais pessoas iguais a ela. Vai ter. E aí você já vai ter uma atitude antirracista naquele momento, sabe? E as pessoas, vão tirar o meu lugar? Não, cara, você é super qualificado. Não é porque você está dando espaço para o preto que o preto vai tirar do lugar. Ele pode trabalhar junto com você, sabe? É por aí, sabe? Por aí. E pra gente encerrar... Pra gente encerrar, tá igual aquela saideira de cerveja no bar. Né? Eu trago saideira aí, mais uma. Eu queria, se você tivesse a oportunidade de colocar num outdoor uma mensagem, uma frase que você quisesse, mas ela vai ficar só por 24 horas. E o mundo inteiro vai ler essa sua mensagem, vai ter acesso e ela vai ficar lá e vai apagar. O que você deixaria? Criei até o fim. É isso. Diego, mais uma vez, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Queria ficar aqui mais um montão de tempo conversando, porque as coisas vão vindo e a gente quer ficar conversando, perguntando. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela mensagem, acho principalmente que você passou, por tudo que você me ensinou mais uma vez. E de ter essa conversa com você. Muito obrigada, e se você quiser se despedir e falar mais alguma coisa, fica à vontade. Ih, rapaz, eu acho que nessa hora já tá subindo a musiquinha, assim, pelo amor de Deus, para de falar, gente, mas obrigado pela oportunidade de falar mais um pouco, de trocar essa ideia. Eu sei que é muito importante ter um podcast da nossa área falando sobre lutas, e acho que é só o início de uma caminhada aí de sucesso. Então quero, na verdade, te parabenizar pela ação, pela motivação e atitude de você querer abrir e contar as histórias do karatê, das lutas, para as pessoas que querem consumir isso. Eu acho que é dessa forma que a gente vai agregando valor às nossas lutas e tudo que a gente acredita. Então, obrigado. Valeu, obrigada, Diego. Galera, esse foi mais um episódio do Fightcast. Obrigada a todo mundo que acompanhou.
E se você tiver interesse em patrocinar esse podcast, entre em contato comigo através do meu e-mail, ericasantos@alendoqueai.com.br ou através das minhas redes sociais também. E quais são suas redes sociais? DiegoSan.Moraes, @DiegoSan.Moraes, Diego Moraes no Twitter e no meu e-mail é moraes.s.diego@gmail. Eu tô aceitando qualquer tipo de proposta, tá bom? Palestras, eu não sei o quê. Pô, a gente faz um precinho camarada, vou te contar aquela história. Resenhar, conversar, porque é sempre que a gente gosta. Então, é isso. Valeu, galera. Até o próximo episódio.